Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui outras expressões problemáticas. Junto com o uso dos porquês, a diferença entre A com H e o Azinho sem H, portanto a preposição, normalmente, é um dos aspectos mais cobrados. Uso dos porquês, verbo haver, onde, aonde, isso cai muito. Então vamos lá. Esse verbo com H, normalmente nesse tipo de questão de ortografia, vai indicar tempo decorrido. É um dos casos de haver impessoal. Bom, eu vou até colocar aqui, um resumo breve do haver impessoal. O verbo haver impessoal recebe esse nome porque ele não tem sujeito, logo ele não vai ao plural. Ele não vai ao plural em 3 situações. Quando ele indica tempo decorrido, quando ele é sinônimo de haver ou existir, quando ele é sinônimo de existir, ou quando ele é sinônimo de ocorrer. Então, o verbo haver é o tel. Como assim? O verbo haver é o tel. Ele vai indicar tempo decorrido, passado, ele vai ser igual a existir, ou ele vai ser igual a ocorrer. O verbo haver é o tel, e aí ele é impessoal, tá? Não vai ao plural. Aqui a gente não vai lidar muito com essa questão de concordância, mas já fica aí, porque é uma das coisas mais cobradas na história. Há 4 dias que sinto falta de fumar. Há 10 anos não fumo. Há dias, há anos. Esse verbo haver é aquele que você troca pelo faz. Não é fazem, é faz. Faz dias, faz anos. Se funcionar essa troca, é garantia de que ele é impessoal. E aí, é claro, ele vai ter o H. A confusão começa aqui, pessoal. O A sem H é uma mera preposição. Ela vai dar uma ideia de limite, de distância ou de tempo. Só que não tempo passado, tempo futuro, tempo a transcorrer. Olha isso. O cinema fica a 2 quilômetros daqui. Então, é uma distância ainda a ser percorrida. Fica a 2 quilômetros. Faltam 2 quilômetros. Chegaremos daqui a 15 minutos. Pessoal, chegaremos, é futuro. Então, chegaremos daqui a 15 minutos, vai ter apenas a preposição. É tempo, sim, Felipe, mas é tempo não decorrido. Estou há 2 anos de me aposentar. Indica tempo? Indica. Mas o cara se aposentou? Não, vai se aposentar ainda. Então, está devendo tempo. Faltam 2 anos. E vai mudar a regra no último mês, ele não vai se aposentar. Então, estou há 2 anos, tempo a transcorrer. Se o tempo já for decorrido, aí você usa o verbo haver com H. Maravilha. Outro parzinho. Acerca junto e acerca separado. O acerca junto tem sentido de assunto. Sobre. Acerca junto indica assunto. Rimou. Discutiremos acerca de aumentos. Acerca de aumentos. Sobre aumentos.
a respeito de aumentos. E o acerca, separado? É o A mais o cerca de. Pessoal, cerca de, cuidado. A brincadeira vai vir aqui, ó. Cerca de é uma locução adverbial que tem sentido de aproximadamente. Então a banca vai misturar. Vamos lá. Não tem o de ainda. É só o a mais cerca. É o artigo mais o substantivo. A cerca não resistiu ao vento e desabou. É a cerca, como se fosse a grade, como se fosse o muro. É um artigo mais um substantivo, só isso. Essa é a cerca da vaquinha. A cerca da fazenda. Tá bom? Então, artigo mais substantivo. O posto fica acerca de. A banca vai fazer esse tipo de mistura. Misturou o a mais o cerca de mais distância. Com certeza, 28 quilômetros não é assunto, né? Fica a cerca sobre 28 quilômetros? Não. Eu poderia dizer que o posto fica, vou apagar o cerca de. O posto fica a 28 quilômetros daqui. É como se eu dissesse, fica a exatos 28 quilômetros daqui. Só que eu não tenho essa precisão toda, né? É mais ou menos isso. Aí eu uso a nossa querida locução adverbial de aproximação. Fica a cerca de. E esse cerca de pode sair. Se tirar o cerca de, acaba a ideia de aproximação. No fundo, pessoal, se você lê a sentença, não tem como você confundir. Maravilha? Então, cuidado. Aposentei-me há cerca de 2 anos. E aí? Mesmo caso, pessoal. Mesmíssimo caso. Só que agora, como o tempo é decorrido, eu estou usando o verbo haver. Equivale ao faz. Lembram disso? Faz cerca de 2 anos. Se você perceber que o cerca de é removível, não erra mais isso aqui. Outro parzinho, pessoal, bem confuso aí no WhatsApp, ó. Um tema não tem a ver com outro. Um tema não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com é a mesma coisa que sem relação. Um tema não tem relação com o outro. Aí esse haver de relação é preposição mais o ver. E o nada a ver com H? É aí que muita gente erra. Quase não se usa, pessoal. Você tem que forçar para construir essa estrutura. Ó, pode nada haver de importante. Pode nada de importante existir. Pode nada haver de comida na geladeira. É o nada haver, é não existir. Tem como confundir isso aqui? Se você sabe que o verbo haver é o tel,
indica tempo decorrido, é sinônimo de existir ou de ocorrer, você não vai trocar as bolas. Não tem como trocar. Maravilha. Onde e aonde? A maneira mais simples de diferenciar. Você só usa o aonde quando algum termo pedir preposição a. Nos outros casos você usa onde. Ó, onde você mora? Esse onde aqui é um advérbio interrogativo, tá? Felipe, precisa saber? Por enquanto não. Onde você mora? Moro em Caxias. Não pediu preposição a, pediu preposição em. Onde você mora. Poderia também ser um pronome relativo. Ó, a casa onde moro é feia. Felipe, a sua também? A casa onde moro. Por quê? Eu moro em, já mostrei para vocês aqui, a casa onde moro. Agora vejam aonde. Usado para verbos que pedem a preposição a. Não só verbos, mas aqui é voltado para o uso, então a gente está simplificando. Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Olha o Paralamas aí, ó, Herbert Viana. Aonde quer que eu vá. Por quê? É vá a algum lugar. Vai aonde? Mamãe pergunta. Vai a. Beleza? Aonde você quer chegar? Por que é aonde, Felipe? Porque é chegar a. Não é chegar em, Felipe. Na prova é chegar a. A regência correta, culta, ou seja, a regência da prova é chegar a. Eu não vou ficar falando cheguei a casa. Nem o Google fala. O Google fala assim, você chegou em casa. Você chegou no seu destino. Mas o Google não precisa passar em concurso. Ele nem pode se inscrever porque eles têm todas as respostas. Chegar a. Por isso, aonde. Aí a banca faz a pegadinha, porque o cara não conhece nem o aonde e nem o chegar. Tá aí. Basicamente é assim que a gente usa onde e aonde. Na parte de pronome relativo, você vai detalhar muito isso aqui. Mas no nível em que estamos, é o que você precisa saber. Não pediu preposição a, pode riscar que o aonde não serve. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta a frase em que houve troca indevida entre onde e aonde. Onde o senhor trabalha? Isso aqui é um advérbio interrogativo, né? Trabalha em algum lugar. Felipe, tem uma história lá que o em, chegar em, vai dar uma ideia mais estática. Então o onde para noções estáticas, o aonde para noções dinâmicas, é uma forma de se orientar. Às vezes vai dar uma falhada, mas é uma forma também, já que a maioria desses verbos indicam deslocamento. Chegar a, ir a, voltar a, comparecer a, dirigir-se a, todos que indicam ali, ó, deslocamento, destino. Então, é um critério. O fiscal não sabia onde encontrar o comerciante. Ó, encontrar o comerciante em algum lugar. Nossos corpos são onde nós ficamos. Nós ficamos nos corpos.
O advogado de defesa declarou que não percebeu aonde o promotor queria chegar. Chegar é chegar a, ó. Olha que coincidência, né? Então tá certo. O delegado ensinou ao policial onde dirigir-se. Não. Dirigir-se é dirigir-se a. Então, ensinou aonde dirigir-se. Pessoal, quase sempre são os mesmos verbos. É o dirigir-se, o ir, voltar, comparecer e o chegar. Tá? Esses caras vão trabalhar com o aonde. Gabarito, portanto, letra E. Quem se dirige a. Mas e mais. A pronúncia aqui, né, pessoal, é idêntica. O mas é igual a porém, tá? Porém. Indica oposição. Ela come muito, mas não engorda. No informal, come muito, só que não engorda. Ó, só que é o informal, né? Sabe por que eu estou colocando esse só que? Pessoal, quando o cara não sabe a diferença entre mas e mais com i, ele também não é o cara que usa porém. Então eu estou usando aqui um só que é o porém da massa, é o porém informal. Maravilha, ó. O mais é o oposto de menos. Estudei um pouco de manhã, à noite estudei mais. Na parte de morfologia, a gente estuda várias classificações do mais. Normalmente ele é advérbio, tá? Eu vou até reforçar isso aqui. Ó. Trabalho mais agora. Estou mais cansado. Cada dia mais perto. Ó, chego cada dia mais perto. Esse mais, quando ele está modificando verbo, trabalho mais, quando ele está indicando, ele está modificando um adjetivo, mais cansado, ou um outro advérbio, em todos esses casos, ele vai ser também classificado como advérbio. Esse cara aqui é um advérbio. Mas ele também pode ser pronome, indicando quantidade vaga. Tenho mais tempo agora. Mais tempo. Esse cara aqui é um substantivo. Se esse cara aqui é um substantivo, esse mais indica a quantidade vaga. Ele é um pronome indefinido. Vai ver isso aqui de novo nos tópicos pertinentes. Mas já estou antecipando para vocês. De qualquer maneira, em nenhum desses casos você jamais vai conseguir confundir com o mas igual a porém. Demais, junto ou separado. Esse aqui dá para confundir. Você não vai confundir por causa da revisão que eu acabei de fazer. Ó, o que é um advérbio, Felipe? O advérbio é uma palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio.
O demais é um advérbio. Então você vai ter trabalho demais junto, cansado demais junto, cheguei perto demais junto. Por que junto? Porque o cara é advérbio. Tá? Bom demais o filme. Tranquilo? Bom, e o demais separado? É o oposto de de menos, como se fosse de interessante, de bom. Nada de mais separado, nada de bom, nada de interessante, nada de incrível, ou seja, não surpreendeu, é mais ou menos. Não acho nada demais. Você pode trocar por de menos, nada de interessante. É um valor de adjetivo, pessoal. Tá? Achar interessante, achar bom. Valor adjetivo. Beleza? Esse é o demais. E se ele for advérbio, você tem que escrever ele junto. Por último, pessoal, você tem um demais perigoso, que ele é considerado pronome indefinido. O líder fala, os demais ouvem. Ele também vai ser junto quando os demais for igual a os outros, os restantes. Outros é pronome indefinido. Então, se demais for igual a outros, ele também vai ser pronome indefinido. E aí você não confunde mais, porque você sabe cada uso. Beleza? O mais importante é esse aqui, ó. É o demais advérbio. Tá bom? Aí tá, ó. Aula boa demais. E aí, junto ou separado? Junto, porque é adjetivo. Então, funciona exatamente como a gente viu aqui, ó. Mais cansado, cansado demais, boa demais. Acerca do uso de mas e mais, assinale a alternativa incorreta. Ó, quero ir mais vezes. Mais vezes. Quero ir, porém vezes. Porém vezes. Pelo amor de Deus, né? Tá pedindo a incorreta, a primeira tá certa. Mais vezes. Muitas vezes. Outras vezes. Outras. Esse mais é pronome indefinido. Comeu tanto, mas continuava com fome. Comeu tanto, porém continuava com fome. Esse aqui está errado. Comeu tanto, só que continuava com fome. Vivemos em um mundo melhor e mais justo. Muito justo. Isso aqui é um advérbio. Não tinha dinheiro, mas, porém, era honesta. Mas, porém, tá errado. Não é para dizer os dois. Eu que troquei aqui um pelo outro. A garota não sentia medo, mas era cautelosa. Porém, era cautelosa. Então, tá aqui, ó. Porém. Gabarito, letra B. Tem aquele meme, né? Mas é igual a porém. Mais é o contrário de menos. A gente junto a gente separado é igual a nós. A gente junto é meu sonho. Tem um meme assim, né, que o cara brinca com isso aqui. Até procurei para botar em aula, mas não achei. Meme, você passou ali, nunca mais ele aparece.
Vamos lá. Todas as palavras destacadas estão grafadas corretamente, exceto questão muito boa e mistura tudo, né? Vamos lá. Nada há a fazer agora, porque o mal já está feito. Bom, tudo certo, né? Não há nada a fazer agora, não existe nada, porque o mal, esse mal aqui é o substantivo, por isso ele está com artigo, está feito. Não interessa onde estás. Estás em, beleza, o onde está certo. Nem aonde vais. Vai a, então está certo. Desde que não estejas mal. Olha isso aqui, ó. Estar mal. Deveria ser com L, né? Vamos continuar. Não esqueça de dar meu recado quando vir João. Aqui eu tenho 2 erros. Não suporto pessoas más, pessoas ruins, porém, não aceito mais hipocrisia. Pronome indefinido. Não sei por que reclamaram. Não sei por qual motivo, por qual razão. Mas sei o porquê, sei o motivo, sei a razão de minha insatisfação. Então o gabarito aqui é a letra C. Felipe, tem que recorrer dessa questão aí. Porque tem lá, ó. Não interessa onde estás, nem aonde vais, desde que não estejas mal. Olha só. Eu não sei se a banca deu mole ou se ela fez de propósito uma pegadinha forçada. Porque eu posso estar bom e eu posso estar bem. Quando eu digo estou bom, temporariamente eu estou bonzinho, generoso. Estou mal. Pode ser o mal com U. Hoje eu estou muito mal, eu estou perverso. Vai dizer que não é. Então, se você olhar por esse prisma, não está errada a letra B. É possível. Provavelmente, a banca fez isso aqui para acabar com aquela brincadeira de o mal é o oposto do bom e o mal com L é o oposto do bem. Esses macetes funcionam na maioria das vezes, mas uma hora falha. De qualquer maneira, a letra C, ela estava doída de errada. Então você teria a obrigação de marcar a letra C, tá? Vamos lá, pessoal. De encontro A ao encontro D. De encontro A, pessoal, é ir em sentido contrário. Sentido de choque, de discordância. Pode ser no sentido físico, fui de encontro ao muro, de cara no muro. Ou pode ser no sentido filosófico, no plano das ideias. Então, fui de encontro às ideias dele, ou seja, fui contrário às ideias dele. Então, o carro desgovernou-se e foi de encontro ao muro. De encontro a, foi contra
tá? D encontro A igual a contra. Minhas ideias inovadoras vão de encontro a seu raciocínio conservador. Vão contra, porque eu sou inovador e o cara é conservador. Ele olha para trás, ele olha para o passado, eu olho para frente. Ao encontro D, olha só, é a favor, é o inverso, no mesmo sentido D. A criança correu toda feliz ao encontro de seu pai. É como se fosse, ó, em direção a seu pai. Na mesma direção. Se tudo der certo, a decisão irá ao encontro de nossas expectativas. Então vai no mesmo sentido. Só dá certo se o resultado for no mesmo sentido da expectativa. Se for em sentido contrário, você se decepciona. Aí você diz que deu errado. A fim de, junto e separado. Meu Deus, o quanto isso aqui cai em prova. Lembrei do Felipe Dilon. Ô menina, deixa disso, quero te conhecer. Vê se me dá uma chance, tô afim de você. E o Felipe Dilon era um cara muito inteligente e ele disse afim de separado. Afim de indica propósito. É igual a para. Indica propósito, indica intenção, objetivo. Então, estou aqui a fim de te orientar. Estou aqui para te orientar. E o afim junto? Existe, mas a gente não usa. Afim vem de afinidade. Significa que aquilo ali é semelhante, é correlato. Matemática e estatística são matérias afins, são matérias semelhantes. São ideias, são matérias correlatas. Lembra lá do parentes afins? Parentes por afinidade? Então, ó, vou colocar aqui. Felipe Dilon. Estou a fim de você. Separado. Eu coloquei, ó, 30 hectares entre cada palavra. Beleza? É o erro mais comum. A fim de equivale a para. Nessa sentença aqui, você não consegue trocar pelo para. Mas tem o sentido de intenção, de propósito, né? Ou você acha que o cara está afim do quê? Aquilo ali é intenção. Ao invés de, em vez de, invés, ó, invés, lembra o que? Inverso. Ao invés de é o contrário de. Você usa normalmente com antônimos. Ao invés de se entregar ao nervosismo, ficou calmo. Calmo e nervoso, antônimos. Então existe uma notória antítese, uma notória oposição direta entre esses substantivos, tá? Nervosismo e calma, ou entre adjetivos, calmo e nervoso. E o em vez de? Em vez de é simplesmente no lugar de. Em vez de você ficar pensando nele, pense em mim, chore por mim. E o em vez de está sempre certo, porque é no lugar de. Então, pelo menos na escrita, você usar o em vez de é adequado mesmo quando é um caso de antônimos. Na prova, o que a banca espera? Que você marque ao invés de nos antônimos. E aí ela vai dizer na prova que quando não for antônimo, quando não houver oposição, o em vez de está errado. Mas isso é o rigor de prova. Tampouco e
tão pouco. Tão pouco junto é um advérbio equivalente a também não. A piada não foi inteligente, tampouco engraçado. Tampouco foi engraçado. Então, não foi inteligente, também não foi engraçada. Por isso, é redundante você usar o nem tampouco. Nem tampouco é redundante porque você está repetindo a ideia de adição. E o tampouco é o tão advérbio mais o pouco. Como tão pouco, não sei por que engorda. Essa aqui eu já ouvi muito, hein? Como tão pouco, tão mais, tão menos. É separado, tá? Não sabia que havia tão pouco petróleo. Ó, como aqui é substantivo, você vai interpretar esse pouco aqui como um pronome. Tá? Então, é o tão mais pouco pronome ou tão mais pouco advérbio. Como pouco, como muito. Só que não existe o tão muito. No lugar do tão muito, a gente usa tanto. Como tanto, não sei por que não engordo. Beleza? Vamos lá. Prefeitura de Piratininga. Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Temos uma personalidade afim, semelhante. Por isso nunca brigamos. Então é aqui, ó. Afim, junto. Que estranho, eu não realizei este pedido. Deve haver algum engano, deve existir algum engano. Se é existir, o verbo haver é o tel. Então é com H. Você acredita que o acidente tem relação com a falta de luz? Se tem relação, é o haver com a preposição. A prefeita reuniu-se com os membros do sindicato para evitar a greve. Então, a fim de evitar a greve. Estou muito a fim de aprender outro idioma. Essa aqui muita gente errou. Estou a fim de separadamente. Não sei o que isso tem a ver com o que eu te disse agora há pouco. Isso é o casal conversando. Aí a menina fala alguma coisa e o cara, eu não sei o que isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Então não tem relação. É o haver separado. Tá bom? Então o gabarito aí na letra D. Afim, haver existencial, haver, a fim de com finalidade e, por último, relação também. Seção, com C, com 2 S, com 3 S, qual a diferença? Isso aqui você acaba vendo também até em questões de parônimo, né? Seção com C, ó. É o ato de ceder. É a única que começa com C. C, ceder, cessão. Vou assinar um contrato de cessão de direitos. Ceder é doar, né? Nem sempre. Juridicamente você pode doar, que é uma cessão não onerosa, ou você pode fazer a cessão onerosa, que é a alienação, é a venda. Mas em muitos contextos vai ter esse sentido de doar. Seção com S, SS. 3 S's. É uma reunião de S's. Vários S's se reuniram.
Então, a sessão legislativa vai atrasar de novo. É o tempo. Uma sessão de terapia. Professor, você precisa de uma sessão de descarrego? E a sessão com S e cedilha é uma divisão. Procure seu liquidificador na seção de eletrodomésticos. Seção vem de seccionar, que é separar, dividir, cortar. Então, pode ser a seção de eletrodomésticos, a seção de pagamento, de RH, departamento. Acerca da grafia correta das palavras seção, 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 seus significados, assinale a alternativa que apresente erro. Na seção de higiene pessoal, é no departamento, na parte. Sessão para votação, legal, reunião de S's. Uma sessão de casas, ó, uma doação nesse caso, né? Sessão de cinema, ó, é o tempo que dura uma reunião, então é com S. Ela foi chamada a Seção de Recursos Humanos, ao departamento, então aqui é com S e cedilha. Beleza? Vamos lá, para a gente começar a fechar. Senão junto ou senão separado. Olha só, o senão separado é o se mais o advérbio não. Esse se normalmente vai ser uma conjunção condicional. Se estudar, será aprovado. Se não estudar, será reprovado. Então, o grande critério aqui, pessoal, é você perceber se o não pode ou não ser removido. Vamos lá. Se não revisar regularmente, esquecerá. Posso trocar pelo caso? Caso não revise? Mesma coisa, né? Caso não revise? Então, esse não, ele é avulso, pode tirar. Se não, junto aqui, ó, saia. Se não, chamarei a polícia. Esse aqui é junto, é o ou, tá bom? João perguntou se não haveria aula. Eu posso tirar o não. Perguntou se haveria aula. Então, é separado. Se eu posso tirar o não, é separado. Aqui, ó, eu posso tirar o não? Saia, se chamarei a polícia? Não. Então aqui, eu botei como exemplo para vocês perceberem que é uma palavra única. Pensei em fazer alguma coisa, se não para ajudar, ao menos para distraí-lo. Esse senão mais ao menos, pelo menos, é separado também. Há verdades que se não dizem. Esse caso a gente coloca, mas é uma raridade, é coisa da literatura. É um fenômeno chamado apossínclise, e o cara desloca o não. Há verdades que se não dizem, na posição normal, que não se dizem. Então, é separado também. E o senão junto? Aí vai ter sentido de oposição e de exclusão, na maioria das vezes. Ó, venha, senão vai se arrepender. Esse senão aqui, ó, é a conjunção alternativa. Venha, caso contrário, vai se arrepender. Ele não é grosseiro, senão verdadeiro. Isso aqui é conjunção adversativa. Ele não é grosseiro, mas verdadeiro. Mas sim verdadeiro. É como se fosse, na verdade, verdadeiro. Não só estudo, senão trabalho. E cuido dos filhos. Isso aqui é a mãe brasileira. Não só estuda,
como trabalha, mas também trabalha. Então esse senão é um senão aditivo, é uma conjunção aditiva. Não saía senão com os primos. Esse senão tem valor de exceto. É uma preposição acidental, tem sentido de exclusão. Ninguém, exceto Deus, poderia salvá-lo. Ninguém, a não ser Deus, poderia salvá-lo. Não faz nada o dia inteiro, senão a não ser passear. Não faz nada que não seja passear, exceto passear. Beleza? Então esses senões, ó, com ideia de exceção, soma, oposição ou alternância, são todos juntos. O que é separado é aquele em que o não é livre para ser removido. É um advérbio de negação. Tá bom? Tem mais um detalhe aqui. É o que eu sempre digo. A maioria das palavras pode ser substantivada. Então, eu poderia escrever: há apenas um senão no livro. Há apenas um senão. É como se fosse apenas um porém. Apenas um problema. Tá? Há um senão. Um senão substantivo quer dizer algo de negativo, algum detalhe negativo, algum problema. Há apenas um senão. Há apenas um porém. Isso vale para muitas e muitas palavras. Por último, pessoal, nós temos um caso em que considera-se facultativo o uso do senão junto ou separado. Passar sem estudar é difícil, se não for impossível. Como a gente presume um verbo aqui, eu posso pensar que esse não é livre. Se não for impossível, se for possível. Esse não é deslocável. Então pode ser separado. Mas também se aceita o senão junto. Passar sem estudar é difícil, se não impossível. Maravilha? Assinale a frase em que houve troca indevida entre senão e senão junto. Vamos lá. O único senão da prova era a presença de textos muito longos. O único problema da prova, o único detalhe negativo da prova. Tá certo. Só ocorrerá a prova de ciclismo se não chover. Caso não chova. O caso pede o verbo no presente, tá? Fará a prova se não ficará arrependido. Ou ficará arrependido. O ou com sentido de caso contrário. Comprará um carro novo se não tiver problemas. Caso não tenha problemas. Ninguém, senão ela, para fazer esse trabalho. Aí o senão é junto, ó. Ninguém, a não ser ela, para fazer esse trabalho. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, senão junto. Então, um gabarito aqui na letra E. Maravilha? Pessoal, para a gente fechar, fiz alguns parezinhos que podem aparecer na prova de vocês, embora não seja tão frequente. Aí é questão de leitura, tá? Porventura, você sabe onde está a ferramenta? Porventura é igual a por acaso. Advérbio de dúvida.
beleza? E é tudo junto, tá? Porventura, é uma palavra junto. Tem um erro de digitação aqui. Não enriqueceu não por talento, mas por ventura. Aqui é por sorte. Ventura, substantivo, indica sorte. Não houve prova por tanto tempo. É por tanto, por pouco, é por mais o pronome. Portanto, aqui é igual a logo, então, conjunção. O gato dorme debaixo ou embaixo da cama e me olha de baixo para cima. Pessoal, você vai usar esse debaixo quando tiver de baixo para cima e vai usar abaixo separado quando tiver de cima a baixo. Então eu já coloquei aqui na mesma sentença o uso correto. De cima a baixo, de baixo para cima. Porque no fundo você tem aquela combinação de preposições para dar uma ideia de intervalo. De cima a baixo, é como se fosse daqui até ali. A princípio o cachorro dormia no chão. A princípio é igual a no começo. Em princípio, abertura econômica gera crescimento. É igual a em tese. Nenhum homem pode me destruir. Esse nenhum aí é o pronome indefinido. Se for separado, não tinha nenhum centavo. Aí você vai ter aqui, ó, o foco na quantidade. Nenhum é nem sequer uma unidade. Esse 1 aqui é um numeral, tá? Nem um centavo. Beleza? Por hora, não pretendo ter filhos. Por hora, sem H, é por enquanto. No momento. E por hora é a cada hora. Ela cobra R$1.000 por hora. A cada hora. Beleza? São pares aí que os livros trazem, de vez em quando pipocam em prova, então vale a pena você saber. Mas é bem fácil, né? É bem direto isso aqui. Assinale a frase a seguir em que houve erro na expressão sublinhada. Bom, aos 40 anos, o homem já não sabe mais que trabalhar. Trabalhar é caminhar de encontro a nós mesmos. De encontro a. De encontro a é contra. Então é caminhar contra nós mesmos. Trabalhar muito é se matar. Havia cerca de aproximadamente. Aproximadamente. Somos felizes graças à esperança. Graças a é igual a devido a. Graças a só pode ser para coisa positiva, tá? Não pode dizer ele morreu graças à doença. Comemos saladas em vez de carne, ó. Saladas no lugar de carne. Por que não é ao invés de? Porque carne não é o contrário de salada. É apenas diferente. Fiquei abaixo dela, na ordem de chegada. Abaixo, acima, tudo junto. Tá bom? Tem um macetinho, pessoal, que é assim, ó. É o V. Em cima, separado. Embaixo, junto. Tem um macetinho aí, tem macetinho para tudo. Então, tá aí, gabarito na letra E. E com isso, a gente encerra aqui a nossa aula de expressões problemáticas. Claro, no começo a gente foca muito só na diferença. Com o estudo detalhado da morfologia da sintaxe, você vai entender muito melhor
essas diferenças que a gente aqui só aborda de maneira mais prática. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.